Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. União estável é uma das formas mais comuns de constituição de família no Brasil, mas ainda é cercada por muitas dúvidas, mitos e interpretações equivocadas. Afinal, como se caracteriza uma união estável? É preciso morar junto? Precisa registrar em cartório? Como ficam os bens e os filhos e o que acontece quando há separação ou morte? No programa de hoje do Família na Real, nós vamos descomplicar o tema da união estável e responder às principais dúvidas que surgem tanto na prática jurídica quanto no dia a dia das famílias brasileiras. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. E para essa conversa, tenho a alegria de receber, mais uma vez, meu querido parceiro Elton Costa, servidor do TJ Maranhão, lotado na Vara de Família de Caxias, mestre em Direito de Gestão de Conflitos, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e presidente da Comissão de Direito Processual de Família do IBDFAM Maranhão. Com sua visão prática e técnica, Elton traz contribuições preciosas para esse tema tão atual. Doutor Elton, meu amigo, parceiro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, telespectadores. Sempre uma satisfação, né, dialogarmos sobre as questões importantes e de uma forma, né, como eu sempre costumo dizer, a que se propõe o Família na Real, levar conhecimento qualificado de forma simples, né, ao alcance de todos. Excelente, doutor Elton, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, pela atenção, pela sua disponibilidade e principalmente por compartilhar conosco, sempre aqui no Família na Real, sua prática que é tão valiosa no seu dia a dia. E hoje, doutor Elton, nosso desafio é grande, porque a união estável é um tema que ou alguém já viveu, ou alguém acha que viveu, ou alguém conhece alguém que viveu, seja alguém muito próximo ou um famoso. Então, é sobre isso que nós vamos aqui tirar todos os mitos em relação à união estável. Vamos falar sobre os requisitos, sobre o que é, sobre as provas, sobre a diferença do namoro, sobre a questão do casamento. Então, são muitas dúvidas aí que permeiam esse tema, não é mesmo, doutor Elton? Perfeito, Rosa. Essa temática realmente é bem interessante, como você bem pontuou. Tem gente que está convivendo em união estável e não sabe, tem gente que acha que está convivendo em união estável e não está, e hoje a gente vai desmistificar tudo isso. E a gente começa falando sobre o que é união estável e quais são os requisitos que a nossa lei exige para que se configure uma união estável. Perfeito. A união estável, a partir da Constituição Federal de 88, passou, né, a ingressar o rol das formas de se constituir família no nosso ordenamento jurídico. Então, de uma forma bem simplória, para que os nossos telespectadores possam entender, a união estável é aquela relação convivencial entre duas pessoas, né, caracterizada pela convivência pública, ou seja, é preciso que toda a sociedade, as pessoas que, ou pelo menos as pessoas que com elas convivam, reconheçam essa relação como uma família. Então, de cara a gente já descarta aquela ideia de que eu convivi em união estável, mas ninguém sabia. Sim. Né? Então, é preciso que essa união ela seja pública, ela precisa ser contínua, duradoura, e o principal requisito, que foi isso que, à luz da Constituição Federal de 88, nos trouxe, que ela tenha a intenção de constituir família, né? Que esse casal se veja como uma família. E aí já afasta, já separa, inclusive, como você bem pontuou lá no começo, do simples namoro, ou do namoro qualificado, enfim. É preciso que sejam reunidos esses requisitos, concomitantemente. Uma união pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. E aí tem algumas questões interessantes que a gente vai discutir no transcurso do programa, mas aí a gente pode já começar pontuando duas. Não exige tempo mínimo,
Se tinha, é um outro mito que se tinha, ou algumas pessoas ainda têm, são 6 meses, 1 ano, para que se configure uma união estável. Não existe, né, esse tempo mínimo. Obviamente, se uma das características, um dos pré-requisitos é que essa relação seja contínua e duradoura, não dá para se imaginar que uma relação de 1 semana se encaixe, né, se enquadre como união estável. Mas, de fato, não existe uma delimitação temporal, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso é um dos mitos que a gente já está derrubando aqui. Outra questão também muito interessante, Rosa, é que não exige a coabitação, né? Antigamente se falava muito, preciso viver sob o mesmo teto para estar em união estável. Não. Desde que se preencham esses requisitos, uma união pública, ou seja, que seja de conhecimento, não pode ser algo escondido, duradoura, contínua e com a intenção de se mostrar como família, não precisam coabitar. Nessa perspectiva, nós podemos imaginar, por exemplo, alguém que, por questão de trabalho, moram em cidades distantes, mas se relacionam frequentemente, conversam frequentemente, compartilham a vida, né, mas não coabitam na mesma casa. Ou, por exemplo, pessoas que hoje é muito comum, né, pactuam, que mesmo convivendo em união estável, moram em casas separadas por circunstâncias da vida, por comodidades. Né? Então, essas questões são bem interessantes e a gente vai demonstrar aqui no transcurso do programa melhor sobre esses requisitos, como provar, como não provar. Excelente. A gente quer detalhar aí cada um desses requisitos ao longo do programa e reforçando aqui o que o Dr. Elton falou, a união estável ela é considerada família pela Constituição Federal. Então, nós temos ali famílias que são expressamente previstas em nossa lei maior e uma delas é a união estável, não é isso, Elton? Sim. Então, a questão aí que o Dr. Elton colocou sobre o tempo, que virou meio que realmente um mito hoje, é porque nós tínhamos leis, em 94 e 96, que previam, que regulamentaram a união estável e que previam um determinado tempo, período, para que se configurasse essa união estável. Porém, o que foi acontecendo? Foi acontecendo que ao longo do tempo, e a gente sabe que os fatos, eles caminham muito mais rápido realmente do que a lei, do que a jurisprudência, pessoas, elas viviam como um casal, realmente como uma família. Então, quando o Dr. Elton fala, tem que constituir família, tem que ter a intenção de constituir família, é aquele casal ele tem ali que estar junto com essa vontade de constituir família. Não é como um namoro, que a gente tem uma perspectiva, talvez, no futuro, de constituir família ou não, ou simplesmente quer só curtir, e aí nós sabemos que hoje tem várias modalidades de relacionamentos hoje, as relações são cada vez mais líquidas, como dizia Balme, não é, Elton? Mas o certo é que a nossa Constituição prevê a união estável como família, e nós queremos aí exaurir cada um desses requisitos para que você, telespectador, não tenha mais a menor dúvida sobre isso. Alguns casais passavam a morar juntos como casal, como família, e não era 2 anos, não eram 5 anos, e essa questão do tempo, ela passou ali a ser relativizada com o tempo. Então, existe a possibilidade de eu estar 1 ano com uma pessoa e caracterizar uma união estável, desde que preenchido ali esses requisitos que o Dr. Elton falou. Perfeito, Rosa. Eu queria que você trouxesse para a gente, dando seguimento nesse diálogo, como é que é possível formalizar uma união estável e ela pode ser registrada em cartório ou ela precisa passar pelo judiciário, ou seja, eu preciso buscar o judiciário para dizer, olha, eu convivo em união estável. Dr. Elton, eu acho que dentro do nosso tema, eu considero que essa é a questão mais importante de hoje por aqui. É aquela questão que ela vai trazer a dúvida daquela pessoa que nos procura. E por quê? Porque o casamento, ele é um ato formal. Ele é o ato, inclusive, mais formal do Código Civil Brasileiro. Mas existem casais que optam em não formalizar suas uniões.
e simplesmente passam a viver como companheiros, que é o termo que a gente dá àqueles que vivem em união estável. E é bom dizer isso porque muitas vezes pessoas nos procuram na defensoria, na vara que você atua, dizendo: doutora, meu esposo, porque já está com ele 4, 5, 10 anos, 2 anos. Na verdade, é o companheiro dela. Esposo é marido e mulher, é quem casou no papel. Então, a união estável, você tem a faculdade de, juntamente com o seu parceiro ou parceira, viu, doutor Elton? Importante dizer que também os casais homoafetivos, eles podem viver união estável e tem toda a regulamentação e proteção da nossa jurisprudência. Então, essas pessoas, elas podem optar em formalizar essa união. E por que é importante? Porque no momento, por exemplo, de uma separação e de fazer jus a diversos direitos que nós vamos ver, que também na união estável aqueles parceiros fazem jus, eles precisam ter essa comprovação que vivem em união estável. E essa comprovação, por vezes, ela se torna muito demorada e muito difícil quando você tem que judicializar. Então, daí a importância desses parceiros, desses companheiros, formalizarem a união estável. Doutora Rosa, é obrigado? Não é obrigado, como nós dissemos aqui. Você pode viver em união estável, na informalidade, pelo tempo que você quiser e até o final da relação. Porém, é muito mais seguro, né, que você venha a formalizar para que no futuro, né, você tenha essas provas ali que forem necessárias. Então, você pode formalizar no próprio cartório, tá certo? Através de uma escritura pública, onde você vai dizer tudo. Olha, eu vivo com fulano em união estável, desde o período de tanto a tanto, nós optamos pelo regime tal de bens, separação absoluta, pode conter ali cláusulas existenciais também, que são aquelas que não são relacionadas só ao patrimônio e atos negociais. Então, a resposta é sim. Então, Elton, não é necessário que você venha a judicializar, a entrar na justiça, a propor uma demanda de reconhecimento de união estável para que você tenha ali garantido todos os direitos inerentes à união estável. E aí, Elton, até é bom a gente falar aqui, você pode até me ajudar a falar um pouco dessa questão da semelhança, né, da igualdade entre esses institutos, o que é que diferencia ali, união estável, casamento, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Isso. Então, pelo menos no âmbito da família, eu queria que a gente falasse aqui um pouco. Eu vou trazer, que você trouxe uma questão interessante, né, dessa comprovação documental de união estável e da importância dela em determinadas situações ou na busca de determinados direitos. Eu me lembrei de um caso, e eu vou trazer aqui para a gente, que eu sempre gosto de trazer, que facilita o entendimento. Ilustra muito mais, Isso. Então eu queria que você falasse dessas provas realmente em relação à união estável. Excelente. Existia era um casal homoafetivo, e aí quando do falecimento de um deles, o outro abriu o inventário, ingressou no judiciário para dizer: olha, eu convivi em união estável com ele, então eu tenho os direitos sucessórios, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Só que ele juntou uma escritura pública de união estável muito antiga. E a dúvida surgiu se, quando o suposto companheiro faleceu, ele ainda convivia em união estável. Eis que surge um terceiro interessado com um contrato particular de união estável com o falecido bem mais recente. Olha só. Né? Bem mais recente. Então, a discussão foi quem de fato era o companheiro quando do falecimento. E aí restou demonstrado no contexto probatório que aquele, apesar do contrato ser mais antigo, ele separou, conviveu por um período com esse segundo, separou e voltou a conviver com aquele primeiro, que estava com ele, que o acompanhou até a época do falecimento. Então, apesar de existirem dois contratos de união estável... Interessantíssimo esse caso. Que interessante, né? Muito. O primeiro, houve a separação de fato, depois eles retomaram e ficou demonstrado pela união estável ser uma situação fática,
né? Ou seja, através do que acontece de fato, ficou demonstrado que aquele primeiro era quem tinha voltado a conviver como companheiro, com uma relação de família e que fez jus a ter os direitos sucessórios. Então, qual a importância de se documentar? Quando se for buscar algum direito, seja ainda em vida, por exemplo, uma dissolução de união estável, se isso estiver documentado, é bem mais fácil de se comprovar do que se ainda estiver só no campo da realidade fática e se buscar ainda essa comprovação judicial. Aí vai ter que se buscar muitas provas. E aí, se me permite só mais um exemplo bem interessante, era uma discussão seguinte. Uma senhora ajuizou uma ação de reconhecimento de dissolução de união estável para buscar a partilha de um bem que ela alegava tinha construído junto com o suposto companheiro. O suposto companheiro ainda era casado no papel e ela alegava que ele estava separado de fato da esposa. Por isso que ela existiu a união estável. A gente vai até ver isso daqui a pouquinho, né? Olha o que foi decisivo como prova. A esposa conseguiu demonstrar que não existia separação de fato e que essa suposta companheira era, na verdade, uma namorada que ele tinha e ele tinha comprado uma casa e colocado ela para morar. Então, são todas essas situações que são bem peculiares, né, e demandam... Né, casos muito ilustrativos no tema de união estável, doutor Elton, excelente. Eu acho que a gente pode aproveitar aqui esse primeiro bloco para a gente falar sobre esses requisitos, não é isso, doutor Elton? Que aí a gente já entra nos próximos, o nosso telespectador informado sobre, entendendo tudo sobre a união estável em relação aos requisitos. Então, o doutor Elton falou sobre a publicidade, eu acho que a publicidade não tem dúvida, como o próprio nome diz, ela tem que ser pública, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que conhecer, que aquele casal, ele vive como uma família, ele vive como companheiros, e hoje a gente tem provas também, que é nesse mundo moderno, digital, que o companheiro coloca logo lá, meu marido, minha esposa, meu companheiro. Então, tem várias situações que comprovam isso, né, que dão essa publicidade, por vezes a dependência de um em relação ao outro, em órgãos como o INSS, como o plano de saúde. Então, é importante dizer que essa publicidade, ela diz respeito a tudo isso, né? A esfera ali mais próxima dos vizinhos, como o doutor Elton falou, dos familiares, e também, numa situação de judicialização, essas provas que são importantíssimas, que provam que realmente um dependia do outro, que eram família. Dificilmente, doutor Elton, a gente vai colocar um namorado para ser dependente no plano de saúde. Sim, né? Pouco provável. Então, assim como outras situações, por exemplo, um comprovante de residência, no nome ali daquele que quer provar a união estável, provando que estão morando juntos. O doutor Elton citou aqui a questão da coabitação. Hoje, realmente não é um requisito que seja determinante, mas o importante é a gente entender que todo esse conjunto Sim. vai caracterizar a união estável. Por isso que, para o profissional, você provar e você orientar o seu cliente sobre a união estável, esse profissional ele tem que ter bastante conhecimento, ele tem que ter bastante experiência. Por exemplo, doutor Elton, fale um pouco da questão da continuidade. Nesse caso que você colocou, houve uma descontinuidade, Sim. porém, né, eles voltaram depois, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse requisito. Isso. Quando a gente trata na perspectiva da continuidade, a gente não tem que pensar o seguinte: não é que houve uma ruptura, né, nessa relação de companheirismo que desconfigura a união estável. Sim. Então, imaginemos o seguinte: já passamos por situações essas lá na unidade. Legal, nós ficamos separados por 3 meses. Eu voltei para a casa da minha mãe e nós passamos esses 3 meses separados. Isso desconfigurou a união estável? De maneira alguma. O fato de algumas interrupções durante o período convivencial não afastam a existência da união estável. Na mesma perspectiva, a gente pode fazer um paralelo com o casamento. O casal brigou, passou um período afastado um do outro, o casamento não se desfez. O vínculo, a relação jurídica do casamento não se desfez. Da mesma forma, a continuidade ela tem que ser analisada nessa perspectiva. Pequenos lapsos,
né, temporais de ruptura não afastam necessariamente a comprovação dessa união. Ou seja, brigou, passou uma semana... Tem casal que briga, passa um mês junto, um mês separado, um mês junto, um mês separado. Mas se no final desse contexto todo ficar demonstrado que eles ainda continuaram sendo um casal, mesmo com essas rupturas momentâneas, isso vai comprovar que houve a continuidade, que essa relação foi contínua e duradoura, né? E aí, certamente, a comprovação da união estável alcançará isso. Um grande problema, Rosa, que eu vejo nessas demandas de comprovação da união estável, trazendo, corroborando com o que você falou, é sempre bom estar documentado. O que está no papel é mais fácil de se comprovar. Não é quando os dois estão discordando da união estável. É quando um acredita de fato que vivia em união estável e o outro não. Isso. A linha tênue para comprovar quem é que essa vontade de família, né, que é complicada quando um de fato acredita. Não, a gente convive em união estável e outros não. E nenhum dos dois está mentindo. Era a percepção que cada um tinha daquela relação. Aí, obviamente, vai entrar todo outro contexto, né? Isso. Relação pública, duradoura, contínua, etc. E aí eu me lembrei daquele caso de um apresentador famoso que faleceu, para falar da publicidade, que no todo o contexto conflituoso do inventário, apareceu um suposto companheiro dizendo que convivia com ele em união estável. Sim, o Gogô do Liberado. Isso, só que ninguém sabia até então, né? Então, por terra já caiu qualquer possibilidade de comprovação de uma união estável se essa união não era pública, né? É um pré-requisito básico para se configurar a união estável, que as pessoas que convivem com o casal os vejam, né, como um casal. Exatamente. Elton, e aí a gente fala da questão da durabilidade, porque nós já mencionamos a questão do tempo, não existe hoje um tempo que seja ali determinado, fixado pela legislação. Olha, você tem que viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, para que você esteja vivendo em união estável. Então, também a gente já explicou a questão do tempo. E só para a gente finalizar esse bloco, a questão que você trouxe, que é muito importante, que a união estável é sobre uma relação fática, é sobre o que de fato acontece, e daí a importância desse casal conversar e esclarecer o que é que nós estamos vivendo. Pode parecer bobagem, viu, Elton? Mas o diálogo, ele tem que ser construído ali entre aquele casal para que evite futuras dúvidas, porque é importante dizer, mesmo que aquele casal tenha formalizado a união estável através de escritura pública no cartório, certo? Mas passou um tempo ali e aquele casal não vive mais como união estável e nada fez, não encerrou a união, ou o contrário, um deles assinou a união estável ali, o contrato, mas não se vê como um companheiro do outro. Ele assinou sem saber ou sem entender muito bem que é possível. Sim. Esse contrato de convivência, ele poderá ser usado como prova em uma ação na justiça. Mas esse mesmo contrato, ele poderá também ser contestado na justiça. E um desses companheiros poderá dizer, olha, esse contrato, para mim, ele não tem validade. Eu nunca vivi união estável, ou o contrário, né? Então, é importante que se diga isso, porque essa conversa, esse alinhamento dos parceiros é o que, de fato, vai evitar conflitos futuros, né? Que a gente sabe que hoje é importantíssimo esse diálogo, seja em qualquer relação, união estável, casamento, namoro, especialmente hoje que nós sabemos, doutor Elton, que os namoros estão muito avançados. Então, essa linha tênue que o doutor Elton falou, nós tivemos, inclusive, na pandemia, uma situação que ilustra muito bem isso. As pessoas, elas não podiam sair de casa, isolamento social, e muitos casais, para que não ficassem afastados, resolveram morar juntos, casais que não moravam apenas. E aí veio a preocupação de fazer um contrato de namoro. Daí deu um boom nesse tema aí a partir da pandemia. Por quê? Porque esses casais estavam preocupados em afastar, né,
em descaracterizar a união estável. Por quê? Olha, nós estamos morando juntos, mas a gente vive como namorados. Né? Então, é importante esse alinhamento, né, doutor? Sim, sim. O diálogo, ele é sempre necessário. E aí, seja antes, seja durante, né? Ou seja depois da relação. Exato.